Olá, seja muito bem-vindo a Gestões Inteligentes. Toda cidade que cresce de forma organizada tem algo em comum: pessoas que pensam e trabalham olhando para o futuro. E quando falamos em futuro, falamos de desenvolvimento econômico, geração de empregos, inovação, tecnologia e oportunidades para quem quer empreender. Campinas é hoje uma das cidades que mais se destacam nesse cenário, reunindo universidades, centros de pesquisas, empresas e um ambiente cada vez mais favorável aos negócios. E quem está à frente dessa missão é ela, a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação. Nossa convidada de hoje também é presidente do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, vice-presidente da Associação Comercial e Industrial de Campinas e vice-presidente da FACESP. Então, estou recebendo hoje aqui uma amiga muito querida, que por ela eu tenho uma admiração ao longo de anos, como comunicador no rádio, na televisão. A televisão é imagem, o rádio é imaginação. E quando me passaram que ela seria a nossa convidada de hoje, veio assim uma lembrança profunda na minha alma de grandes coisas que ela tem feito pela cidade de Campinas. É com muita alegria que eu recebo você e tenho admiração pessoal, Adriana Flose. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Luiz Lauro. Para mim aqui é uma honra poder estar aqui hoje em Gestões Inteligentes para a gente falar um pouquinho sobre o trabalho que a gente vem realizando. Adriana, eu tenho uma história com Campinas. Eu vim para cá no dia 14 de dezembro de 68, criança ainda, adolescente, com a cabeça cheia de sonhos, com o peito cheio de esperança e com os braços, na época, mais fortes do que hoje, procurando construir um futuro. Eu cheguei em Campinas com muitos sonhos. E hoje, olhando para você, eu fico imaginando os degraus que você já percorreu. Eu fui o vereador mais votado da história da cidade. Até hoje, em percentual, ninguém bateu o recorde ainda. Não que eu fale isso como jactância, como autoglorificação, mas como um reconhecimento de que nada resiste ao trabalho. Depois eu fui eleito concorrendo com 38 candidatos em Campinas. Eu fui o único a me eleger deputado constituinte por São Paulo estadual. E eu olho para a sua vida, você tem assim uma caminhada de vitórias. Eu tive também, não só vitórias, eu gosto de falar isso, inclusive eu sou convidado pela DONEP. A DONEP é uma associação de empresários que quem fundou foi o Demo Shakarian, um americano de origem armênia. O Demo Shakarian, ele percebeu que as pessoas só falavam do sucesso. Então, um dia eu vi essa palestra, ele voltando de Las Vegas no avião, ele conheceu um brasileiro chamado Custódio Rangel, do Rio de Janeiro. E montaram a DONEP. Eu sou um dos palestrantes convidados como voluntário da DONEP. Um dia, eu fui falar para um grupo de empresários e eu falei assim, fase que eu passei quando porque eu fui candidato a prefeito 2 vezes em Campinas. Em 88, eu mantive o primeiro lugar para prefeito até agosto. Aí houve uma virada política no país, deu a Maria Luísa em Fortaleza, a Irondina em São Paulo, que era minha colega em São Paulo como deputada, e deu Jacob Ittar em Campinas. Depois eu fui candidato novamente em 92, tive uma votação expressiva, venceu o Magalhães Teixeira. Então eu sempre falo, quando acontece alguma coisa que a gente não espera, eu não digo, eu tive fracassos, mas eu não sou um fracassado. Eu tive derrotas, mas eu não sou um derrotado. Eu sempre falo 5 pontos. No começo dessa entrevista, eu sei que a sua caminhada é muito vitoriosa. Eu quero só lembrar os 5 pontos que eu falo. Tente outra vez. Para mim, eu falava para mim, tente outra vez. Dependa de Deus. Sozinho eu não aguento o peso que vem nos ombros. Tente outra vez, dependa de Deus. Assuma responsabilidade no que eu faço. Espera a oposição, ela vai vir. Mas depois você vira referência. Hoje eu sou convidado porque eu passei por várias transformações. Mas olhando para a Adriana assim, eu vejo em você, porque eu te acompanho pessoalmente. Essa entrevista está sendo muito fácil para fazer, porque eu sei o tanto que você dedica em cada detalhe da sua vida. Então, eu queria que você falasse das conquistas, a sua caminhada como secretária em Campinas. Bom, olha, Luiz Lauro, a sua trajetória de fato é maravilhosa e serve de exemplo para todos nós. Em Campinas, em 2021, quando eu fui convidada a fazer parte do governo, logo no início da gestão do Dário Saad, eu convidada
a fazer parte, sendo secretário de Desenvolvimento Econômico, e naquele momento não tinha área de tecnologia e inovação. Então, eu tive essa... já logo de cara, na primeira conversa com o prefeito, falei, olha, prefeito, é muito importante que a gente olhe para a área de tecnologia e inovação, porque é uma área extremamente relevante e importante na cidade e não dá para a gente não ter um departamento que cuide disso, né? Então, a gente já tinha como meta criar um novo departamento para poder tratar desse assunto e criar políticas públicas para isso. Então, logo no início da gestão, essa foi o principal olhar, porque a secretaria olha para comércio, indústria, serviço, agronegócio, tem a área de comércio exterior e também cooperação internacional, e faltava, então, essa transversalidade que tem a tecnologia e tem a inovação, e que Campinas já é referência na cidade. Então, nós criamos esse departamento e criamos, a partir disso, políticas públicas que atendessem a essa área, né? Então, essa trajetória começa com esse olhar. Nós estamos percebendo, pelas estatísticas, pela imprensa, a chegada de novas empresas em Campinas, um crescimento na abertura de novos negócios, o fortalecimento do empreendimento. Qual a realização que mais simboliza esse momento de Campinas, que Campinas está vivendo? O ápice que você olha e vê é uma realização que realmente simboliza e as evidências mostram esse crescimento. Olha, na verdade, são muitas ações que nos trazem a isso, né? A principal é esse novo olhar de como receber as empresas, os empresários. Olha, uma nova política, uma nova lei de incentivos fiscais, que ela é bastante abrangente, bastante moderna, atrativa para que a gente traga empresas de grande porte, nesse caso. Mas o que a gente viu nesses últimos anos foi sempre Campinas batendo recorde de abertura de empresas, tanto de microempreendedores individuais, que a pessoa vai e abre no portal do empreendedor, como também as empresas abertas na Junta Comercial do Estado de São Paulo. Então, a gente vê que a cada ano a gente bate um recorde de mais empresas são abertas. Isso significa que você está gerando mais empregos, gerando trabalho, renda para as pessoas, né? Então, Campinas é essa cidade de oportunidade, justamente por ser o 11º PIB do país, por também ter um alto PIB per capita, muitas empresas vêm para cá, trazem muitos empregos. Então, é uma cidade que tem oportunidade porque tem um PIB muito alto, então todo mundo tem o desejo de vir para cá. Além de ser um hub logístico extremamente importante, que sempre foi desde a época das ferrovias, né, e que se deu por conta do café, era uma cidade importante sob esse olhar. E depois, hoje, você tem essa quantidade de estradas de muitíssima qualidade, o trem Intercidades, que está chegando, né, que em 2029, depois de 31, nós vamos ter os 2 trens, o TIC e o TIM, e o aeroporto de Viracopos, que é o principal aeroporto de carga do país. E além do aeroporto de Viracopos, nós temos também portos secos, que equivalem, por exemplo, se você comparasse com o aeroporto, ele equivaleria ao 5º aeroporto em volume de desembaraço de cargas. Então, é muito relevante o volume de mercadorias desembaraçadas aqui em Campinas, não só no aeroporto, mas também pelo Porto Seco, 2 portos secos que nós temos aqui. É relevante por conta desse hub logístico, então muitas empresas na área de logística vêm para cá, né, porque tem essa oportunidade. E as empresas de ciência e tecnologia, de base tecnológica, acabam vindo para cá, considerando a qualidade da mão de obra que nós temos aqui. Qual o motivo, como aproxima você, com a sua experiência, vivendo cada dia realizações, como aproximar ainda mais as oportunidades para as pessoas que sonham em vir para Campinas, que hoje eu fico olhando o crescimento da cidade muito grande. Qual fator preponderante é multifatorial, mas cita alguns que possa incentivar as pessoas a vir para Campinas, os empresários? Olha, Campinas tem
muitos índices que são favoráveis a ela, né? De desenvolvimento humano, também o saneamento básico aqui, a gente ganha prêmio, primeiro lugar no Brasil, já repetidas vezes, já recebemos o primeiro lugar em saneamento. Você tem uma cidade com a quantidade de florestas e áreas com muita mata preservada. Além de você ter nos distritos, então você tem uma proximidade muito grande de poder você está numa cidade grande com absolutamente todos os serviços que uma metrópole pode oferecer, mas também a oportunidade de estar, por exemplo, nós acabamos de lançar aqui o Polo Vitivinícola ali em Joaquim Egídio Sousas, olhando para oportunidades. As antigas fazendas de café hoje estão plantando uva, fazendo vinho, então é uma oportunidade também de um desenvolvimento diferenciado, mas uma oportunidade de lazer, de passeio, de gastronômico, é uma oportunidade de turismo diferenciado e que está a 20 minutos da sua casa, a 30 minutos da sua casa. E, além disso, você tem Campinas é a terceira cidade no Brasil em volume de eventos de negócios. Então, você tem Brasília à frente, São Paulo, né, Rio de Janeiro, e Campinas é em quarto lugar. Na verdade, está aqui o volume de eventos de negócios que são realizados aqui na cidade. Então, são vários os motivos. Com isso, você recebe um público qualificado que vai consumir aqui também. Então, isso gera muita oportunidade de você abrir um pequeno negócio, de você ser um prestador de serviço. Então, você pode abrir um MEI. E a gente tem esse volume enorme aí que bate recorde aí a cada mês, a cada ano também, de volume de empresas abertas. Então, é uma cidade de muitas oportunidades e que tem, sim, uma qualidade de mão de obra diferenciada, superior. Então, a gente vê empresas, às vezes, já consolidadas, que foram abertas em outras capitais e migrando o seu centro de operações para Campinas, justamente porque lá se esgota a mão de obra e eles vêm para cá porque aqui ele tem um volume de mão de obra maior. Isso também, essas empresas de base tecnológica acabam não só retendo esses talentos que são formados aqui, como atraindo talentos de outros lugares também, de outras cidades, até de outros países, de pessoas que vêm para cá porque tem a oportunidade aqui. Então, olhar para Campinas e ser uma cidade, né, que está atraindo novos talentos, atraindo talentos que já estavam operando em outras cidades e vêm para cá, isso é um sinal que é bastante gratificante, que mostra a pujança da cidade e mostra o caminho que nós estamos seguindo. Eu acho que a gente tem feito uma série de ações que justamente nos levam para consolidar isso que a gente tanto deseja, né? Então, desde a criação dessas políticas públicas que foram feitas olhando para o empreendedorismo, olhando para trazer oportunidades tanto para grandes empresas como para pequenos negócios também, eles vão se consolidando na medida que você vai vendo aí essa constatação que se dá através de números. Meus amigos, é gratificante. Eu sou comunicador de rádio, eu acompanhei a evolução. Tem alguns anos que eu falo no rádio AM, a rádio FM. E hoje eu sinto no coração que a vida é um eterno recomeço. Eu estou aceitando esse desafio para os gestões inteligentes e tem acrescentado muito da minha vida. Eu vi um ditado outro dia: faça o que você ama, que você não vai cansar, você nem precisa tirar férias. Eu sinto a expectativa de cada programa que eu vou realizar, lembrando de imagens, de palavras que eu já vivi no rádio. Olhando para a Adriana Flose com essa facilidade de comunicação, eu me lembrei de uma frase que meu pai, que deixou um legado, João Marcelino, ele dizia: para falar da guerra, meu filho, você tem que chamar um soldado que voltou vivo da guerra. Os repórteres, meus colegas, por mais que eles se empenham em descrever os fatos da guerra,
Mas o soldado viveu. Eu vi a entrevista outro dia de um soldado que foi resgatado, olhando para você com todo carinho e todo respeito. É bom entrevistar alguém que conhece a realidade de onde vive e o que faz. Lembrar da vinícola, realmente são lembranças de pequenos detalhes que eu estou muito feliz de estar te entrevistando. Mas eu preciso ir para um bloco agora, o comercial, e nós voltaremos daqui a pouquinho, continuamos o diálogo gostoso, descontraído, com Adriana Flose no Gestões Inteligentes. Fica aí que nós voltamos já já. Procurando uma ótima escola para te ajudar a garantir o seu sucesso na carreira? Vem para a FM2S. Estude quando e onde quiser. Cursos técnicos, MBAs práticos e feitos para o mundo real. FM2S, democratizando a educação de qualidade. Sua cidade já possui câmeras, mas elas estão gerando inteligência? O Guardião.ai transforma imagens em decisões. Com inteligência artificial, gera alarmes em tempo real, identificando placas, reconhecimento facial, invasões, atos de violência, vandalismo, descarte irregular e comportamentos suspeitos. Uma única plataforma para segurança, educação, saúde, mobilidade e proteção do patrimônio público. Guardião.ai, transformando imagens em inteligência. Bombinha, Hopi Hari. You can call me anything. Está com todo mundo se divertindo. You can call me lazy. Isso é tudo que eu sempre quis. Descubra Hopi Hari. Meus amigos, estamos de volta com Gestões Inteligentes e hoje recebendo Adriana Flose, amiga querida que luta e trabalha por Campinas. E vem na memória, numa fundura, quando a gente vê alguém, principalmente mulher, né? Porque o homem está colocado onde termina a terra, a mulher onde começa o céu. O homem é a inteligência, a mulher é a inteligência e o coração. A inteligência produz a luz, o coração, o amor. A luz fecunda. O amor ressuscita. Então eu sou inspirado pela Yara, minha esposa, 50 anos de casado, não tem sido fácil para ela. Eu coloco humor nas palestras que nós realizamos de voluntário, já passamos de 1.500 palestras, eu fui em Poços, no Monreale, e tinha 400 casais. E eu escolhi o casal com mais tempo de casado. E eu gosto de colocar humor, porque o humor ajuda muito a gente. Eu chamei um casal lá com 60 anos de casado. E disse, o senhor pode dar uma palavra? Minha esposa Yarinha vai entrevistar vocês e tal. Aí a mulher chegou e perguntou para a mulher, 60 anos de casado? Ela, 60 anos de casado. Aí ela perguntou para ela, vou fazer uma pergunta para a senhora, responda se sentir no coração. 60 anos, a senhora já pensou em separação? Ela falou, Yara, separação não, mas homicídio várias vezes. O humor que coloca num casal para chegar a essa... Mas eu trabalhei, Adriana, muito tempo no Silvio Santos com mulheres. Levava 500 por semana, 10 ônibus lotados, e aquilo me fez, toda a caminhada minha, valorizar mais o trabalho da mulher. Inclusive, na Constituinte, a principal emenda é sobre valorização e combate à violência. Naquela época, em 89, eu já pensava dessa maneira. E na Porta da Esperança, eu me lembro, a Graneira era uma transportadora, que trazia uma carreta de cartas, uma carreta da Graneiro toda semana, e a nossa função era separar aquelas cartas, sortear e ver algum assunto que precisava dar ibope. Tinha que dar ibope. O Silvio não perdoava, tinha que dar ibope. E eu percebia que a grande maioria das pessoas mandava a carta para realizar um sonho. Você trabalha também com grandes realizações de sonhos de pessoas no trabalho que você faz. Fala um pouquinho sobre isso, o sonho de alguém ter uma empresa, um empreendimento, e hoje, após a pandemia, parece que cresceu mais os empreendedores. Fala um pouquinho sobre isso. Bem, a minha própria trajetória, né? Meu marido é veterinário, a gente veio para Campinas, vim para estudar, e a gente criou um negócio, começamos do zero,
e a gente é empreendedor até hoje, né? Em 2019 foi a primeira vez que eu fui trabalhar num governo. Eu sempre fui um empresário, eu nunca tinha trabalhado no poder público, né? Eu estou no poder público agora. Então, eu acho que eu conheço de perto a realidade do pequeno empresário, né? De barriga no balcão, que a gente costuma dizer. E a gente sabe como que o tamanho da luta que é para você poder, de fato, realizar o seu sonho. Então, acho que a gente trabalha na prefeitura com esse olhar também. Temos políticas lá, desde na Secretaria de Políticas para Mulheres, de mulheres empreendedoras, dando oportunidade para muitas mulheres. E daí todos os eventos que a gente faz, a gente traz esse grupo de mulheres empreendedoras, que são mulheres que tiveram algum tipo de dificuldade na vida e que, através da Secretaria de Mulheres, eles incentivam e dão oportunidade para elas empreenderem, né? Criando feiras, e a gente acaba trazendo para dentro dos nossos eventos também. E a gente olha isso nos grandes eventos que a gente faz, seja o Campinas Innovation Week, ou o evento que a gente faz também no final de ano, que a gente faz um grande evento levando o Natal Caminho dos Sonhos, não só fazendo no centro da cidade, mas levando nos bairros. Depois a gente repete isso também no período da Páscoa. A gente faz a Semana de Negócio e Empreendedorismo. São eventos que, de alguma forma, eu já fazia de outra maneira, já desde 2012, 2013, quando eu me tornei presidente da Associação Comercial. Eu fui a primeira mulher em 90 anos a virar presidente da Associação Comercial, em 2010, né? E tendo começado a minha trajetória lá em 2001. E não foi simples essa caminhada. Então, a gente conhece de perto, né? Como é que é você, sendo mulher, empreender ou galgar determinadas posições, como ser a presidente da Associação Comercial. Também fui presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas, a CDL. Sou a vice-presidente da Federação de Associações Comerciais, a FACESP. Então, todas essas posições, elas foram conquistadas com muita luta, com muito trabalho, né? Muita transpiração, também muita inspiração, né? E resiliência. E a gente vê que esse é o verdadeiro mote do empreendedor. O empreendedor, ele respira isso o tempo todo, porque não é simples empreender e ter a responsabilidade de prover com aquele negócio o seu próprio sustento, e também você está dando emprego para outras pessoas. É uma responsabilidade muito grande, né? E ter esse olhar e ajudar essas pessoas a concretizarem o seu negócio, a manterem o seu negócio, não só a gente atrair novos negócios para cá, mas também de que forma a gente faz ações para ajudar as pessoas a manterem. Agora, é um universo bastante complexo, porque mesmo olhando aí para o número de empresas que são abertas todos os meses, e a gente todo mês bate recorde de abertura de empresas, bate recorde de microempreendedor individual, e bate recorde do saldo, né, das empresas que abriram entre as que abriram e fecharam. E a gente sabe que é uma dificuldade muito grande. Então, muitas vezes as pessoas vão falar, olha, mas eu tenho dificuldade de manter a minha loja aberta. Mas você vê um movimento bastante grande desde os anos lá 80, quando você teve a abertura dos primeiros shopping centers. Então, depois Campinas foi crescendo, né? A gente conversava anteriormente aí que Campinas tinha aí 370 mil habitantes quando você chegou aqui, né? E hoje Campinas tem 1.300.000 habitantes. Então, você tem novas centralidades, e nessa centralidade o poder público tem que levar infraestrutura, tem que levar creche, posto de saúde, né? Tem que ter escola, e infraestrutura, saneamento, enfim. E também essas novas centralidades geram oportunidade das pessoas levarem os seus negócios, né? Abrir uma padaria, um supermercado. Então, você vê Campinas tendo novas centralidades. E mais do que isso,
hoje você tem o e-commerce, né? E por isso que a área de logística cresce tanto aqui também, porque há uma rede de distribuição muito grande, porque as pessoas também compram muito online. Então, você hoje o consumidor tem muitas oportunidades de comprar. E ele, obviamente, vai aproveitar essas oportunidades comprando de diversas formas, né? E isso divide. O consumidor hoje ele não compra mais só naquele local, né? Mas ele muitas vezes ele compra online, mas quer retirar na loja, ou ele... quer dizer, a gente chama de omnicanalidade, toda essa forma de você, enquanto consumidor, ser atendido de diversas formas. Então, isso traz muito mais oportunidades. Então, o empresário hoje ele tem que estar atento a que tipo de tecnologia ele pode usar, né, sem perder o fato de que o grande diferencial quem faz são as pessoas. Mas muitas vezes, assim, por que a loja do Luiz Lauro está vendendo bastante e a minha não está? Né? Então, é sempre uma análise profunda, e para isso você tem que estar qualificado. Você tem que estar, para poder enxergar a oportunidade, você tem que ter conhecimento. Para ter conhecimento, por isso que é importante a gente, desde então, faz muitos eventos com esse olhar para que as pessoas tenham oportunidade de se qualificar, buscar essas informações, para estarem aqui sabendo de como que essa nova dinâmica do próprio consumidor, para que você possa atendê-lo, seja com serviço, ou seja também com o comércio que você tenha. Nós estamos aqui com muita alegria recebendo a Adriana Flose, falando sobre os conhecimentos e inovações. Eu vivi o IA, né? Hoje só se fala IA. Eu lá em Minas já tinha o IA, né? Era inteligência ancestral, né? Eu me lembro da inteligência ancestral. Meu pai contava histórias, e agora IA é a inteligência artificial. E nós estamos vendo Campinas com vários congressos, mas tem um fato que está chamando a atenção, é notícia local. Fala um pouquinho para a gente o que é esse supercomputador que virou assim... Em cada assunto que você vê de empresários e políticos, nós ouvimos falar do supercomputador. Pois é que o governo federal tem o PIBIA, é o Programa Brasileiro de Inteligência Artificial. E esse PIBIA é um investimento aí que o governo está fazendo de 43 milhões, e parte desse recurso já veio aqui para Campinas. Por exemplo, 390 milhões já foram contratados para que o CPQD esteja fazendo um programa usando inteligência artificial para melhorar o gov.br. Essa é uma das ações. E nas ações de infraestrutura, está a compra de um supercomputador, né, num valor aí de 1 bilhão e 800 milhões. Então, às vezes as pessoas falam assim, nossa, tem um supercomputador, mas tem um supercomputador de 40 milhões, de 50 milhões. É bem diferente de um supercomputador de 1 bilhão e 800 milhões. Né? Com isso, o governo federal está olhando para a soberania nacional, desejando que a gente tenha um dos 5 maiores supercomputadores mais potentes da Terra. Então, o governo federal lançou aí essa possibilidade, e Campinas não estava no mapa disso. E eu, sabendo disso, através lá dos contatos que a gente tem com o Ministério de Ciência e Tecnologia, justamente por conta da nossa pasta, tá, com a Ciência e Tecnologia, nós então nos candidatamos, né? Mandamos ofício, fizemos um documento mostrando as capacidades e as habilidades de todos os institutos de ciência e tecnologia da cidade, também somados às 2 universidades, e da qualidade de mão de obra que nós temos aqui. E propusemos, então, ao governo federal que eles também olhassem para Campinas. Está no páreo aí a cidade do Rio de Janeiro, também o Rio Grande do Norte, né, num parque tecnológico que eles têm lá. E nós, então, estamos pleiteando para que o governo federal possa nos aí premiar com esse supercomputador. A ideia é que ele venha e fique no CT Renato Archer. O CT Renato Archer fica ali
na beira da Dom Pedro, é um instituto de ciência e tecnologia, uma área de 260 mil metros, que tem ali próximo da SEASA e que é um braço do Ministério da Ciência e Tecnologia. É uma área que pertence ao governo federal. Então, a ideia é que esse computador se instale lá, né? O governo tem dito que talvez isso seja dividido entre um computador que, de alguma forma, é uma tecnologia americana, somada a uma tecnologia chinesa. Enfim, o olhar é a soberania nacional. E o supercomputador é um computador de alta performance, né, capaz de trabalhar com dados de forma extremamente ágil, mas você também precisa da mão de obra qualificada para poder operar esse. Não basta ter o supercomputador, a instalação dele, e a gente também, todas essas cidades também se comprometeram a contribuir com a energia que esse supercomputador vai necessitar para que ele funcione, né? E então nós estamos aí no páreo. A ideia era que até o dia 3 de julho o governo pudesse anunciar, porque ainda era possível algum tipo de anúncio. Isso não aconteceu, então muito provavelmente isso vai acontecer somente depois das eleições, mas a gente está com uma expectativa muito grande que Campinas receba de fato o supercomputador, porque ela está qualificada para isso, né? Acho que é um dos principais hubs tecnológicos do país, né? Olhando para Deep Techs, que são empresas que para funcionarem, ela tem embarcada muita ciência, não é somente inovação, mas é ciência, tecnologia e inovação. Então a gente chama de Deep Techs. E eu acho que Campinas é um hub de Deep Techs já consolidado, reconhecido por isso, e é por isso que a gente está numa expectativa muito grande que isso se torne realidade. A documentação que nós fizemos através lá da Secretaria e a defesa política que está tendo em relação a isso também, acho que nos leva a estarmos qualificados para isso, porque a decisão com certeza vai ter que ter esse olhar do ponto de vista técnico. Nós estamos ouvindo e conversando com a Adriana Flose, trazendo conhecimento sobre a região metropolitana de Campinas. Ela falou um detalhe que realmente em 1974 foi o bicentenário. Campinas completou 200 anos. Tinha 370 mil habitantes. É um fato, parece que eu sou um dinossauro Rex, que eu vou falar agora. Quando eu cheguei em Campinas, não tinha nenhum supermercado, só tinha o atacadista Pires na Costa Guiar. Não tinha nenhum semáforo na cidade de Campinas. Instalou primeiro na escola Carlos Gomes, um guarda ficava passando as crianças na rua. Mais um fato curioso, tinha 9.500 automóveis, não tinha nenhum carro importado, era tudo nacional. Hoje nós temos, eu vejo no rádio, porque o rádio, a pessoa não pode ficar no celular, então ela fica ouvindo. E eu procuro fazer um programa de rádio de manhã, que as pessoas fiquem me ouvindo no rádio. E são 800 mil automóveis na região metropolitana de Campinas. E no carro a pessoa consegue dirigir e ouvir. Quando veio a internet, quando veio a televisão, disse que o rádio ia acabar, fortaleceu. Veio a internet, o rádio vai acabar, fortaleceu, facilita. Mas vamos falar sobre a nossa entrevista. Os hotéis de Campinas aumentam a ocupação quando tem vários eventos realizados pela secretaria que a Adriana Flose administra com uma grande sabedoria e com grande amor pelo que você faz, a gente percebe. E eu quero falar sobre tem um evento, Innovation Week, Isso. que já está no calendário nacional. Mas antes de você falar, nós vamos assistir, porque a televisão é imagem. Eu falei que o rádio é imaginação. Quando eu falo no rádio, eu fico descrevendo as imagens para as pessoas ficarem imaginando. A mulher fazendo café no fogão. E a mulher fica imaginando o que eu estou falando. Mas agora a tecnologia. Televisão é imagem. Vamos assistir, a produção preparou algumas imagens do Innovation Week.
Viram? Que momento maravilhoso, cenário, tudo, pessoas que vêm de vários estados do Brasil, né? Adriana, fala um pouquinho sobre a Innovation Week. Então, olha, Luiz Lauro, você falou aí, quando a gente trabalha com amor e paixão por aquilo que a gente faz, e a gente acredita no que faz, né? A gente quase que não trabalha, a gente, né? É uma satisfação tão grande que é de fato mais do que um trabalho, é uma satisfação, um prazer, aquilo que a gente realiza. E o Campinas Innovation Week foi idealizado a partir de uma necessidade que a gente viu. A gente sabe que existe, olhando para a inovação, para a inovação acontecer, ela precisa de uma quádrupla hélice, onde você tem a universidade, os centros de pesquisa, as pessoas, né, a sociedade civil, e você tem o poder público. E faltava o poder público estar participando disso, né? Então, quando a gente traz as políticas públicas na área de inovação, a gente vê que para que isso aconteça e essa roda da inovação, né, possa girar essa hélice, dessa quádrupla hélice, é necessário que você tenha um evento. Então, as cidades que se consolidam e que têm tido esse olhar, levam grandes eventos para mostrar o que tem acontecido de inovação. E daí, lugar comum em todos esses eventos, você olhar para a inovação. Então, se fala muito de inovação. Agora, quando você tem o Campinas Innovation Week, daí, com esse volume de institutos de ciência e tecnologia que nós temos aqui, que são 21, né, além das universidades, a gente tem esse volume de ciência acontecendo aqui também. E esse volume de ciência, você olha para essas deep techs, então Campinas tem esse diferencial, tem um diferencial muito grande, que você vê um volume de deep techs participando, então não são somente empresas que mostram seus produtos com inovação. Você vê a ciência acontecendo, e eu costumo dizer que quando a gente olha para Campinas, a gente fala de um futuro, mas que já está aqui. Entendeu? É um futuro que já está aqui. Um futuro presente. É um futuro que já está aqui. Porque as pessoas gostam de falar, nossa, você viu que em tal país estão fazendo essa pesquisa, descobriram essa tecnologia, ou isso está acontecendo. Mas é porque, verdadeiramente, elas não conhecem o que já está aqui. Né? Porque esse futuro que você está falando, que já é presente, né? A gente estava falando aí de inteligência artificial, ele está aqui em Campinas. E não à toa, o maior investimento, o maior equipamento científico do país, né? E o maior investimento em tecnologia e em equipamento científico do país é feito aqui em Campinas. No Sirius, que é um acelerador de luz síncroton, né, e que, além dele, está se construindo o Orion, que é um laboratório de segurança máxima 4, e 3 feixes de luz desse luz síncroton, né, do laboratório de luz síncroton, eles vão estar conectados a esse laboratório de segurança máxima 4. Quando isso acontecer, nós vamos ter aqui uma singularidade, porque em lugar nenhum no mundo isso existe, né? E não existe porque grande parte dessa tecnologia que a gente vê aqui nesse laboratório, ela foi desenvolvida aqui, por equipe de engenheiros daqui. Então, é um fato extremamente relevante, um alto investimento em ciência, né, mas que tem um retorno, né, para o país, e para mostrar o quanto que é relevante tudo isso que a gente tem feito. Então, Campinas se destaca, né, no Brasil e se destaca mundialmente, e muitas vezes esses equipamentos, esses institutos de ciência e tecnologia, por si só eles já são relevantes, né? Então, e muitas pessoas não conhecem, não sabem que isso existe aqui em Campinas. Então, a gente precisa contar isso para as pessoas, porque isso aumenta também o senso de pertencimento das pessoas. E para que você aumente o senso de pertencimento, você fala assim, olha que cidade incrível que eu moro, que tem tudo isso e eu não sabia.
né? Então, isso é extremamente relevante, a gente precisa mostrar isso para as pessoas, mas precisa também criar esse espaço onde os negócios aconteçam, onde você leve startups e as startups possam mostrar aquilo que elas estão fazendo de novo para as outras empresas e você possa gerar negócios nessa área. Então, levar conhecimento, e eu já disse o quanto o conhecimento é o grande diferencial para que você esteja à frente, né, que você possa aproveitar a oportunidade. Você só aproveita a oportunidade se você conhecer. Se você não conhecer, você não sequer enxerga essa oportunidade. Então, a gente faz o Campinas Innovation Week, um evento que vai estar agora no 3º ano, acontece no dia 14, na semana de 14 de setembro, de 14 a 18, então vai ser extremamente importante e a gente tem muitas novidades que a gente vai apresentar. Nós já tivemos, logo na primeira edição, 15 mil pessoas durante a semana, na segunda edição 20 mil pessoas, então é um evento que já nasceu grande, já nasceu do tamanho da cidade de Campinas, do tamanho dos institutos de ciência e tecnologia que nós temos aqui em Campinas, dos negócios e oportunidades que a gente tem aqui. Adriana Flozzi, hoje nossa entrevistada, num diálogo esclarecedor. Eu me lembro, porque como comunicador de rádio, eu fico imaginando algumas frases que eu ouço, porque a verdade da vida está na cabeça das pessoas que a gente vive no dia a dia. E você falou que tem pessoas, aquele país estão planejando isso, estão fazendo isso. Eu gosto desse detalhe. Vai fazendo que vai aparecendo, né? Sim. Planeja, mas realiza. É o que você tem feito. Vai fazendo que vai aparecendo. E por falar de amor, nós vamos entrar agora no intervalo, mas eu queria contar só uma historinha da Madre Teresa de Calcutá, que marcou muito. Eu procuro, em cada comunicação, lembrar histórias de pessoas que viveram um momento. A Miss, quando foi Miss Mundo, Miss Universo, ela é designada a fazer algumas reportagens e na pauta tinha uma entrevista com a Madre Teresa de Calcutá. E quando ela foi com o câmera e toda a equipe de produção, a Madre, naquele momento, a Teresa de Calcutá, estava visitando um estabelecimento de pessoas muito enfermas e a Madre estava limpando com cotonete aquela secreção purulenta de um tuberculoso para dar a sopa. A repórter, num gesto natural, ela viu aquilo e disse: eu não faria isso nem por $1 milhão. A Madre Teresa de Calcutá falou: eu também não, minha filha, eu faço por amor. Quando a gente coloca amor no que faz, o resultado aparece. Mas por falar em resultado, nós vamos agora ao intervalo e eu volto já com a Adriana Flozzi em Gestões Inteligentes. Daqui a pouquinho, fique conosco. Procurando uma ótima escola para te ajudar a garantir o seu sucesso na carreira? Vem para a FM2S. Estude quando e onde quiser. Cursos técnicos, MBAs práticos e feitos para o mundo real. FM2S, democratizando a educação de qualidade. Sua cidade já possui câmeras, mas elas estão gerando inteligência? O Guardião.ai transforma imagens em decisões. Com inteligência artificial, gera alarmes em tempo real, identificando placas, reconhecimento facial, invasões, atos de violência, vandalismo, descarte irregular e comportamentos suspeitos. Uma única plataforma para segurança, educação, saúde, mobilidade e proteção do patrimônio público. Guardião.ai, transformando imagens em inteligência. Bombinia Hopi Hari. You can call me anything. Está com todo mundo se divertindo. You can call me lazy. Isso é tudo que eu sempre quis. Descubra Hopi Hari. Estamos de volta com Gestões Inteligentes, ouvindo hoje Adriana Flozzi.
e acompanhando os eventos que a cidade tem realizado, congressos, mas 2 eventos importantes também, quanto os outros, no calendário da sua secretaria, a festa da Páscoa e o Natal Inteligente. Qual a contribuição que traz esses eventos para o comércio de Campinas? Olha, são 2 datas extremamente importantes para o comércio, né? Tanto a Páscoa quanto o Natal, a principal data de vendas. E quando a gente faz o evento do Natal, a gente começa já no dia da Black Friday. E vai da Black Friday, que é a última sexta-feira do mês de novembro, a gente vai até a véspera do Natal. E além da abertura, da chegada do Papai Noel, Largo do Rosário, que normalmente a gente faz ali no centro da cidade, que fica 30 dias, fica lá a Vila do Papai Noel, a gente faz uma grande parada de Natal e também fazemos os shows nos bairros, normalmente 15, 16 bairros que a gente faz o show. E é muito gratificante a gente poder fazer um evento como esse. Acho que você já teve a oportunidade de estar presente e ver o quanto isso nos emociona, de poder levar um evento da qualidade que é feito, mas levar lá no bairro para que aquelas pessoas que não teriam possibilidade de sair, né, são famílias inteiras, não só crianças, idosos, muitas pessoas com problema de mobilidade e que vão até o evento, porque está do lado da casa deles, e vão lá para assistir. Então é um show muito bonito, né, é um evento extremamente relevante que movimenta a economia da cidade, com certeza, e é extremamente importante que isso aconteça na cidade. A gente vê que todos os shoppings fazem movimentos de eventos de Natal, então é importante que o centro da cidade, que os bairros também recebam esse evento, olhando aí para o Natal, que a gente chama de Natal Caminho dos Sonhos, e a gente já tem realizado há alguns anos, acho que é um grande feito, e o prefeito Dario Saad tem aí um grande apreço por esse evento e também pelo evento que a gente depois realiza mais ou menos com a mesma ideia, mas daí somente os shows nos bairros, que é o evento da Páscoa também. É muito importante e a gente vê o quanto que isso é reconhecido pelas pessoas dos bairros. Estamos aqui ouvindo a Adriana Flose, trazendo conhecimento, informações na nossa Campinas, que cresceu e recebeu migrantes e imigrantes de todos os cantos do mundo para construir essa cidade maravilhosa que hoje é referência nacional. Agora nós vamos no ping-pong, rapidinho. Vamos lá. Tá? Inovação. Inovação. Parece que é coisa nova, mas existe há muito tempo, né? Sempre a gente está inovando. Empreendedorismo. Empreendedorismo é garra, resiliência. Tecnologia. Tecnologia. A tecnologia é extremamente relevante, mas o ser humano é que faz a diferença. A cidade de Campinas. A cidade de Campinas é um berço de oportunidades, né? Berço da cultura de Carlos Gomes, mas também da ciência, tecnologia e inovação, referência nacional. Emprego. Emprego. Não tem nada que seja mais digno que a pessoa possa ter do que ter um emprego, né? Ninguém gosta de favor, todo mundo quer ter um emprego. Mulheres na liderança. Mulheres na liderança faz a diferença, né? Eu acho que mulheres e homens precisam dividir esses espaços de liderança. Eu acho que a gente tem avançado muito, mas tem muito para fazer ainda. Futuro. O futuro tem muita coisa para a gente realizar. E a gente está sempre animado com esse futuro que já está aqui, que eu já disse para você que Campinas vive o futuro que já está aqui. Legado, Adriana. Legado é tudo que a gente pode deixar, né? Quando a gente trabalha com paixão, com muito amor, com muita vontade e determinação. O legado fica daquilo que você realizou. É extremamente importante. Meus amigos, nós estamos aqui concluindo com a Adriana Flose, Gestões Inteligentes. Cada empresa que chega, cada empreendedor que abre as portas, cada inovação que nasce aqui representa mais empregos, mais renda, mais qualidade de vida para quem vive em Campinas e reflete em todo o estado, em todo o país. E é exatamente esse o propósito de Gestões Inteligentes. Mostrar como boas gestões transformam cidades e, principalmente, transformam o mais precioso, vidas. Obrigado pela sua presença.
Na próxima semana nós estaremos de volta com Gestões Inteligentes. E mais uma vez eu vou verbalizar. Cada dia é uma emoção. Cada passo que nós damos pela vida, eu tenho assim vivido emoções grandes. Mas assessorado por uma equipe maravilhosa, eu estou reiniciando, né? Mas continuo com o programa de auditório. Nós estamos elaborando um programa porque eu fiquei anos com o Silvio Santos. E aquilo ali entrou na minha alma. E é tão curioso que quando o Silvio viajava para Miami, ele ficava 3 meses fora do país, ele ligava faltando 15 dias. Luiz Lauro, prepara um auditório muito lotado, com muita alegria, porque me faz falta esse contato com o povo. O abraço. O abraço é interessante, você que é mãe, quando a pessoa namora, ela abraça. Quando a mãe vai amamentar, ela abraça o filho. Quando eu vou em casamento, sou muito convidado para casamento, por causa do rádio. As pessoas abraçam na porta da igreja, às vezes vem aquela velhinha com uma bengalinha, a noiva está naquela fila, ela vira assim, abraça aquela tia de longe que tem uma história naquela vida e abraça em todos os momentos, até nos momentos tristes. Está todo quieto assim num velório, chega alguém com aquela característica do interior, os parentes começam a abraçar, porque o abraço faz falta. Abraça alguém que você ama. E o auditório está assim de amor. Estou voltando com a comunicação e você é a minha convidada. Tá bom? Obrigado. Muito obrigado. Estamos com Gestões Inteligentes. Até a próxima semana com mais um convidado.